Quando eu estava vindo, eu estava lembrando daquela música que eu cantei muitas vezes por aí, principalmente quando eu estava dando os encontros lá da Rafael, que era assim: o Senhor está preparando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Vocês devem lembrar. E aí ele fala assim, que ele virá, um dia ele virá, para reinar com aqueles que viveram em guerra e gastaram seus dias servindo a Deus. E eu fiquei pensando que nós estamos, a minha impressão é que nós estamos perdendo a guerra. Essa grande guerra. Porque nós estamos vendo, não adianta a gente se iludir, nós estamos vendo o mundo cada vez pior, cada vez piorando, perdendo todos os valores cristãos, que não está longe, porque eu tenho certeza que a sua avó, assim como a minha avó, ensinava os valores cristãos. A gente aprendeu com os nossos avós os valores cristãos, a oração, os sacramentos, a ir na igreja. Isso a gente já aprendeu da geração da nossa avó, não faz muito tempo. E agora, o que está ficando para as próximas gerações? O que está ficando de ensinamento para os próximos? Não nós, porque nós já temos isso. Para os próximos, o que está ficando? Está ficando um mundo corrompido, materialista, que não importa o que você faça, não importa traiçoar, não importa mentir, não importa você largar os seus filhos, não importa você ir para cá ou para lá, fazer o que quiser, desde que você esteja bem. Desde que você esteja feliz, está tudo bem. Está ficando, gente, isso que está ficando, vamos ser realistas, isso é o que está ficando para as próximas gerações. Está muito difícil você convencer um jovem de que não é assim que é o bom viver. Não é assim que devíamos viver. Não está dando nem para você falar, porque você não convence mais eles, porque foi perdido. E quando eu olhei daí hoje cedo, eu fiquei pensando, nós estamos perdendo essa batalha aí. E aí aquilo que Jesus falou, quando eu voltar, será que eu encontrarei fé? Porque não é para nós que ele está falando, é quando ele voltar. E eu não sei quando ele vai voltar, mas talvez lá na frente não vai ter mesmo. Vai ter perdido tudo. Porque eu já estou vendo, se você não está vendo, eu estou vendo dia após dia o que está acontecendo. E rápido, está perdendo tudo. Todos esses princípios, que não precisava estar lá dentro da igreja, mas você tinha princípios, você tinha valores, você aprendia valores. Cadê? Sumiu tudo, não tem mais nada, não importa. Eu posso passar o pé no meu amigo que não tem problema, eu posso derrubar ele, não importa, desde que eu saia ganhando. É isso que já virou. Quer dizer, essa música, nós não conseguimos não, nós temos que pensar bem se nós vamos ser aqueles combatentes. Quer dizer, ainda há chance, porque nós estamos aqui, né? Então enquanto a gente está aqui na vida, nós temos chance de combater. Nós temos chance de tomar postura. Eu tenho chance de dizer, não, isso não está certo. Só que nós fomos perdendo, Sidney. Tem que reconhecer que nós fomos perdendo a batalha, essa é a realidade. Não adianta encher estádio e sair de lá e continuar tudo igual. Né? Porque você talvez já tenha ido em grandes eventos, como eu já fui, o Sidney e muitos. Você vai lá, tem um povo que está ali buscando. Só que na hora que acaba, fica tudo perdido. Nós não vemos que continua. Isso não continua. Essa força não continua. Quer dizer, quando Jesus voltar, se ele voltar agora, ele vai encontrar bem menos gente que vai com ele. Bem menos. Eu vejo muito menos gente que começou firmemente indo nos grandes eventos e hoje está tudo, né? Já perdeu. Então, parece que está acontecendo isso, e se Jesus voltar agora, ele já não vai encontrar uma igreja forte, não. Não vai encontrar uma igreja forte. E imagina se continuar assim, nessa batalha que
vai desgastando. É assim que você se sente, não é? Desgastado, cansado, porque a gente está tendo que enfrentar muitas coisas piores do que há 20 anos atrás. 20 anos atrás nós já enfrentávamos um monte de coisa, hoje 20 anos está pior, está mais difícil de enfrentar, está mais difícil de convencer, está mais difícil de dizer não, isso sim, isso não. Aceitação, né? Não tem aceitação. Se você tem filhos, você já sabe que é isso mesmo, que você fala e eles olham para a tua cara e falam assim, o que você está falando? Você está falando uma coisa que não é. Quem tem os filhos aí, ou não precisa ter os filhos, na tua família, pode estar acontecendo isso. Você fala e eles olham para a tua cara e falam assim, que mundo que você está? Não é esse não, isso daí não é não. Nós já perdemos. Vamos ser realistas, tá? Eu gosto de ser realista, eu sempre falo isso. Ser realista é bom, porque quando você é realista, você enfrenta as coisas. Se você não acredita, não é realista, você não enfrenta e você perde a batalha. Você tem que ver, falar, não, está pior, é assim, é ruim mesmo, nós não conseguimos. Não conseguimos. A verdade é essa, não conseguimos. Mas nós vamos tentar, nós não vamos desistir, nós vamos combater até o fim. Fala para a pessoa do lado, nós vamos combater até o fim. Mesmo que esteja, assim, difícil. Nós não vamos desistir. Qual que é aquela passagem que fala assim, não sou de desistir para a minha perdição? Qual que é? Márcia, qual que é? Eu não lembro. Essa passagem tem que ficar na nossa cabeça. Não é porque eu estou vendo que está dando certo e que está tudo uma bênção. Não, não é por isso. É porque eu não posso desistir. Lê a passagem. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína, mas de manter a fé para a nossa salvação. Mais uma vez, entronizando essa passagem. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. E pela terceira vez, não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. Vocês estão entendendo como que a situação é séria? Esse é o versículo que está lá na Bíblia e que a gente tinha que ter todo dia na nossa cabeça. Vou ter que ficar firme para manter a minha salvação e da minha casa. Eu vou ter que ficar firme para manter a minha salvação que eu conquistei lá com Jesus e aceitei Jesus, para mim não me perder e nem a minha família. E assim, a gente pegando aqui o percurso de Moisés, né? Eu nem vou pegar aqui. Quando Moisés, a gente falou o mês passado, que o grande desafio de Moisés e o povo foi sair do Egito. Esse foi o grande desafio ali, que ele teve que tomar uma postura, né? Vou largar esse lugar aqui que está me destruindo, que é contaminado, que é uma escravização, que é o domínio do Satanás aqui, do faraó, né? E vamos sair. Foi muito difícil dele sair, vocês viram? Todas aquelas pragas e toda aquela conversa que ele tinha que ter, e vai e vem, até a morte dos primogênitos lá, que foi a mais forte, né, da maldição. Ele teve que lutar para sair e conseguiu sair. Conseguiu, no final ele conseguiu, mas veja que teve todo aquele percurso de luta que ele teve que ter. E quando chegou na frente do mar, aí piorou, porque ainda tinha um mar na frente, o inimigo atrás, como é que ele ia fazer? Foi uma grande prova. Vamos entender que foi uma grande prova, igual a gente tem umas grandes provas na vida. E a grande prova, muitas vezes, a gente até enfrenta mais do que as pequenas.
Porque a grande é questão de vida ou morte, entendeu? Você vai ter que enfrentar, senão você vai morrer. Então você enfrenta, porque é uma grande prova. Enfrentar o mar, pensa bem, pôr o pé lá no mar, entendeu? Uma grande prova que eles tiveram. Mas eles tinham o inimigo atrás, eles tinham que tomar a decisão de ir para frente e enfrentar o mar. E eles fizeram isso, e Deus justificou e abriu o mar. Naquele momento, uma grande prova que eles tomaram a posição de enfrentamento e o Senhor abriu o mar e eles passaram. Na sequência ali, a gente vai ver que eles saíram e passaram o mar, os inimigos foram emboscados, porque o próprio Deus emboscou, porque eles começaram a se enrolar ali na passagem e o mar voltou e pegou eles. Então foi Deus mesmo que fez, não foi eles. Eles não se salvaram, foi Deus que salvou, né? Não foram eles que se salvaram, porque Deus abriu o mar, eles passaram, e quando o inimigo foi passar, as rodas, diz ali a passagem, a roda das carruagens começaram a se enrolar, eles começaram a se confundir, e eles então foram pegos pelo mar que voltou e encobriu. Então foi o próprio Deus, foi uma coisa grandiosa que o próprio Deus fez. Então nós temos essas coisas na vida da gente. Grandes enfrentamentos que você tem que enfrentar e grandes livramentos que o Senhor dá. Porque você enfrentou, Ele olhou a sua decisão, Ele veio e Ele salvou e destruiu os inimigos. Só que a gente quer que isso aconteça o tempo inteiro. Eu também queria que todas as coisas que eu enfrentasse acontecesse desse jeito. Um grande livramento, uma grande coisa que me salvasse daquilo que eu estou enfrentando. Só que a partir daí, eu quase nem consegui ir muito adiante na leitura dessa passagem aí de Êxodo, porque foi o que eu fiquei pensando. Esse foi o grande momento, tanto que eles contam até hoje está falando disso. A Bíblia fala, nas igrejas, continua, todo mundo fala, os judeus falam, todo mundo fala sobre esse livramento, né? Tem os filmes, tudo, então um grande livramento. E realmente aconteceu, mas ficou na história, porque depois, no percurso deles, dos 40 anos no deserto, já não aconteceu mais essas grandes coisas. Elas mudaram de intensidade. Então percebe que Deus, Ele age, sei lá, não tem uma fórmula conforme Ele achar que é melhor para a reconstrução daquela pessoa. Então não tem uma fórmula assim, tem que fazer isso, você tem que rezar aquilo, você tem que enfrentar. Não, naquele momento eles tinham que enfrentar mesmo. Senão eles iam voltar para a escravidão. E eles enfrentaram e Deus justificou. Aí eles ficaram, claro, tudo felizes, né? E canta, e dança, fizeram música e tudo, achando que o percurso do deserto ia ser beleza, já que eles passaram aquilo ali, e Deus estava com eles, então ia ser um percurso leve, tudo tranquilo. Aí a gente começa a ver que não foi assim. Passaram 3 dias sem água. Está escrito ali. Estava no deserto e não tinha água para beber. 3 dias só, hein? Não foi até muito, não. 3 dias sem água. Aí, quando encontra a água amarga, que diz ela, Mara, né? A água amarga. Quer dizer, não dava para beber. Quer dizer, aí começou as provas menores, que Deus também permitiu que eles passassem, as provas menores, para eles treinarem enfrentamento de provas menores. Claro que passar sede não é uma prova pequena, mas perto de atravessar o mar, com certeza é uma prova menor. Que eles iam, se eles não achassem água, eles iam morrer ali depois de vários dias, ia demorar mais para eles morrerem, né? E olha só, além de não ter água, quando encontra água que não dá para beber,
Deus não deveria estar cuidando? Deus não diz para eles irem? Deus não abriu o mar? Mas parece que, quando você vai lendo ali, o jeito de Deus tratar, para Ele nos transformar, não pode ser uma coisa grandona, rápida. Ela é uma das coisas, as outras elas vão dia após dia. Só que quando eles enfrentam isso, daí eles já começam a reclamar, já começam a mostrar o jeitinho que eles eram e que nós também somos, né? O negócio não deu certo, nós já começamos a reclamar, a achar que não está bom, a perguntar assim, o que nós temos que rezar, qual que é a fórmula que eu tenho que rezar para mim sair dessa. É ou não é? A gente faz isso aí. Já vamos começando a fazer a mesma coisa que eles. Aí eles fizeram isso. Moisés fez o quê? Deus falou, vai lá, bate com a vara lá, que a água vai ficar boa. Ele fez isso. Então, o que nós percebemos? Que vão acontecendo provas e milagres. Sempre na sequência. Primeiro vem a prova, aí a reação à prova, igual a nós na nossa vida. A gente reage diante daquela prova, e aí então, se a gente souber o que fazer com Deus, nós vamos ter o livramento daquilo lá. Aí foi o que aconteceu, começando aí. Eles estavam tudo felizes, cantando, pulando, aí já começou a ficar tudo ruim, sem água, começaram a achar ruim, reclamar, mas mesmo assim, Deus veio em socorro. Toca a água ficou boa. Depois vai tendo as outras coisas, aí não tem comida. Aí veio lá as codornizes, né? Veio lá e o maná. Eu fiquei pensando, gente, olha, eu não sei você, o maná depois das codornizes, eu não sei vocês, mas eu, sinceramente, se eu tiver que comer todo dia a mesma coisa, eu não vou gostar. Eu não sei você. Não dá para entender o que eles estavam passando? Não dá para entender? Eu falo assim, eles são mal agradecidos. Não, eles são igual a gente. Se eu todo dia comer a mesma coisa, eu começo a ficar enjoada do negócio. Você não fica? É a natureza humana. E eles também. Então, foi acontecendo o quê? As provas nas fraquezas humanas. Não diferente deles e nós. Mesma coisa. Porque a gente gosta de olhar para esse povo e falar assim, mas era um povo teimoso, era um povo rebelde, era um povo mal agradecido, era um povo que não reconhecia. Igual nós, igual a gente. Mesma coisa. 1 dia, 2 dias, 3 dias sem água, conseguiu ficar, mais que isso já não dava para ficar, já começou a reclamar porque estava faltando água. Aí vai tomar água, não conseguia beber porque achou água ruim, né? Era isso que está falando. Podia ter até bebido, né, essa água, estava tão desesperado assim, com tanta sede assim, podia ter até bebido a água amarga. Você não bebe remédio? Você não toma remédio, não é amargo? Você toma. Então, é a mesma coisa, aconteceu com eles, a mesma coisa acontece com a gente. E aí a gente vai sendo testado, provado, nesse nosso lado de fraqueza humana. Gente, isso é fraqueza humana. Se você tiver que comer todo dia aquela mesma comida, ainda mais um maná, que era um negócio lá que a gente não sabe nem o que era. Todo dia a mesma coisa, depois as codornizes, todo dia também aquela. Primeiro que é um passarinho, né, que já não é um negócio muito perto de quem comia os novilhos lá, vai comer passarinho, né, porque os novilhos era carne melhor, né, vai comer passarinho, que é aquela carninha seca. Eu entendo isso, eu falei, eu entendo eles, realmente é difícil. E aí eles então, e assim foi os 40 anos no deserto, eles foram provados, depois o Cid vem falar mais das provas lá, mas eles foram sendo provados na consistência humana, porque eles tinham que vencer essa humanidade dele corrompida, esse homem fraco. A mesma coisa Deus quer fazer de nós, Ele quer nos fazer homens fortes,
homens que lutam, homens que enfrentam, homens que quando estão nas dificuldades, eles vão lutar com aquelas dificuldades, eles não vão entregar os pontos, porque é isso que acontecia o tempo inteiro. Cada situação eles queriam entregar os pontos, falar assim, não, chega, eu não quero mais saber. Aí vinha a graça de Deus, e aí eles enfrentavam aquilo. Aí passava mais um pouco, vinha a próxima. Quer ver, quando chega num certo ponto que eles estão lá, chegam os inimigos que vieram lutar contra eles. O que eles tiveram que fazer para lutar? Moisés, com a mão erguida, tiveram que lutar, né? Enfrentar. Moisés com a mão erguida, o Arão e o outro lá do lado, segurando a mão dele, para ele aguentar. Para ele aguentar ficar com a mão erguida, porque não dava para aguentar, porque humanamente você não aguenta mesmo, você fica cansado. Porque você fica cansado de lutar, eu fico cansado de lutar, você também. Todo mundo cansa de lutar. E aí tinha que ter essa ajuda de um do outro para poder segurar as mãos e aí vencer o inimigo. Então tudo que eu vi ali nos 40 anos que eles passaram foi toda uma restauração do homem, aquele homem Adão, aquele homem fracote, aquele homem que não sabia fazer nada. Por que Adão caiu na cilada da serpente? Porque ele era bobo, inocente, não sabia fazer nada. Claro, morava lá no paraíso, tinha tudo que ele queria, tinha Deus ali conversando com ele, do lado dele o tempo inteiro, dando conselho, orientando, ele tinha tudo de bom, mas ele era fraco, como ser humano fraco, capaz de acreditar numa conversinha da cobra, que falou uma baboseira lá, falou assim, Deus falou para não comer isso, você pode comer que vai ser bom. Quer dizer, uma conversa fiada. Deus quer nos fazer homens fortes, por isso que nós passamos as coisas, por isso que nós temos as provas. E eu tenho que aprender, quando eu encontro isso, ali nos 40 anos do deserto, quando eu encontro isso, eu tenho que pensar assim, eu tenho que vencer isso. Que jeito que eu vou vencer? Daí também não sei, porque cada situação é uma estratégia. Lá na água, vai lá, bate a varinha na água, a água fica boa. Na hora de lutar com o inimigo, teve que ficar com a mão erguida, clamando, sem parar, sem parar, sem parar, dia e noite, clamando. Por isso que eles tinham que estar em 3, porque não dava para ficar o tempo inteiro, tinha que ficar. Na hora de enfrentar o inimigo, clamando sem parar. Na hora de enfrentar a parte financeira, que eu considero, né, que é a comida, que eles não tinham, eu considero que é a parte financeira, a parte de... Porque você tem que comer todo dia, você tem que ter como comer. Você tem que ir comprar as coisas. Agora, então, está mais fácil, né, porque você pega o celular lá, não sei os filhos de vocês, mas em casa eles acham que é tudo tão fácil. Pega o celular, tique-tique, e a comida está lá, né? Não parece que tem que ter dinheiro para comprar comida, que alguém tem que fazer comida, que alguém tem que aprender a cozinhar, né? Porque a geração de hoje não sabe nada, não sabe nem cozinhar nada, porque não aprenderam nada, perderam tudo. Acha que está lá no celular, no dia que o celular faltar, não sei o que vai acontecer. Né? Porque é assim que está. E nem o dinheiro vai ter para pagar, né, as coisas. Não tem dinheiro para pagar, porque não aprenderam isso. Então, nós temos que entender que essa parte de comida que faltava é a parte financeira. Que nós temos que aprender a ganhar e aprender a administrar e aprender a fazer as coisas. Tem que aprender a fazer. Tem que construir, né? Tem que aprender a construir. E eles passaram a mesma coisa ali, com essas dificuldades. Quando eles passaram essas dificuldades, qual que foi a instrução dessa parte financeira? Que Deus disse, não reclame. Não foi isso que ele fez? Não reclame. Aprenda a viver. Não foi o que eles tiveram que aprender? Tiveram que aprender a comer maná e codornizes lá, todo dia a mesma coisa. E não podia guardar ainda. Deus falava, não pode guardar, no 7º dia não vai cair, você não pode guardar, você só guarda para o 7º, depois você não pode guardar. Deus todas as instruções. Então tem que aprender essas coisas. E nós temos que, quando passamos situação financeira, tem que falar, Senhor, me ensina.
Me fala a estratégia que eu tenho que fazer. Senhor, me fala como é que nós temos que viver. Cada momento, eu vi ali nos 40 anos, cada momento era uma estratégia diferente, não era a mesma. Porque se fosse, era fácil. Só você rezar do mesmo jeito que vai dar tudo certo. Não. Cada momento era uma estratégia diferente, um entendimento diferente. Que, na verdade, o povo nem tinha muito. Quem tinha mais era Moisés, que falava com o povo as coisas. E ainda tem aquele episódio lá de que quando eles ficaram, que Moisés subiu para escutar o Senhor, que o Senhor deu os mandamentos, eles ainda se dispersaram tudo e começaram a criar um bezerro de ouro lá e ir para os outros deuses, porque não aguentaram esperar. A palavra de Deus diz assim: sofre as demoras de Deus. Espera. Às vezes a gente tem que esperar. Rezar, buscar, esperar. Nem tudo vai ser desse jeito rápido. Há coisas que são maravilhosas e rápidas, há coisas que vão ser demoradas. Nós temos que aprender a esperar. E quando a gente tem que esperar, a gente tem que falar: Senhor, me ensina a esperar. E me ensina e faz eu aprender o que eu tenho que aprender. Eu tenho uma coisa comigo, já faz muitos anos, que eu fui percebendo, que é assim. Quando tem alguma coisa que acontece, eu falo assim: Senhor, me ensina rápido. Não demora, Senhor, porque eu tenho que sobreviver. Então o Senhor me ensina bem rápido o que eu tenho que fazer e como eu tenho que conduzir para mim não demorar tanto. Porque eles ficaram 40 anos no deserto porque não demoraram para aprender. E Deus teve que mandar lá os 10 mandamentos para eles ver se caía a ficha. 10, bem, 1, 2, 3, tudo certinho. Quer mais estratégia de ensino do que esse? Tudo certinho, número 1, número 2, número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você tiver isso, o resto vai ser fácil. Essa é a mais importante, número 1. Muito didático e claro, ele ensinou. E mesmo assim eles ainda não aprenderam e hoje tudo perdido. Então, hoje em dia se fala até que nem precisa falar dos 10 mandamentos, que eles não valem mais para hoje. Né? Inventaram isso também. Né? Um absurdo, para corromper tudo mesmo. Está lá, ó, lá no começo da Bíblia, lá para Moisés. Aí ele ensina, ele foi muito didático. E quando ele fez isso, ainda o povo foi lá adorar o outro bezerro que não aguentou esperar. Uma coisa que, voltando, que eu aprendi é assim, eu faço isso sempre, eu falo: Senhor, me ensina logo, me mostra logo o que eu tenho que mudar, me mostra logo o que eu tenho que fazer nessa situação, Senhor, me mostra qual a atitude que eu tenho que ter, Senhor, porque senão fica muito demorado. Tem gente que vai ficar mais de 40 anos no deserto, porque não conseguiu aprender o caminho que Deus está dando. Tem gente que vai morrer lá no deserto. Não morreram? Teve um monte que morreram, não é? Uma geração morreu, não foi? Os que morreram ali, morreram muitos. Então, você tem que ter uma decisão e falar assim: não, eu não quero que seja assim comigo. Nem comigo, nem com a minha família, Senhor. Eu quero que a gente veja. Eu quero que a gente aprenda. Eu quero que a gente tenha uma estratégia para não morrer no deserto. Isso que mais me ficou claro quando eu fui lendo todo esse episódio de Êxodo. Mais do que fórmulas, é um entendimento para o nosso coração e a nossa vida. É um grande exemplo de vida. Nós podemos morrer no deserto, sem ter aprendido e ter mudado tudo que Deus queria que a gente fizesse, ou podemos chegar lá no fim como Josué, que foi o nosso maior exemplo. Josué, ele nasceu no deserto, será? Mas ele passou os 40 anos, ele era pequenininho, ele era novinho. Josué aprendeu. Josué é o exemplo de quem aprendeu aquela luta. Aí ele chega lá no fim, Deus fala para ele: agora você está preparado. Pode ir, você vai vencer os inimigos porque você está preparado. Josué foi o exemplo de quem conseguiu vencer todas aquelas etapas, conseguiu ver, passar e vencer. Outros morreram no meio do deserto, né? Então nós precisamos
Sim, tomar uma postura que é o nosso caminho de vida, desde quando a gente aceitou Jesus, e Jesus que tirou-nos do Egito e foi nos levando, e desejarmos chegar lá no fim. Desejarmos chegar lá no fim, que nem Josué, forte e corajoso, como Deus falou para ele. Seja forte e corajoso. Chegar no final desse jeito.